Boa noite a todos, a paz de Cristo. É mais uma noite que tenho o privilégio de estar aqui trazendo mais uma mensagem, que o Espírito Santo possa conduzir o coração de cada um para que a gente venha desfrutar da palavra de Deus de igual modo, absorvendo tudo aquilo que nos encaixa na nossa vida, que serve para nós, tudo aquilo que às vezes a gente se identifica de algum jeito e que o Espírito Santo quer comunicar alguma mensagem, comunicar algo e usa sua gloriosa palavra para falar através, né, da mensagem que era passada. Bom, a mensagem de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre alguns personagens da Bíblia. Vou falar de algumas histórias que comumente são bastante conhecidas, mas para quem não conhece, vou contar um pouco de detalhes, então não vai ficar muito jogada as histórias, mas eu queria começar a falar do apóstolo Paulo, que muitas pessoas conhecem a história. Ele era conhecido como Saulo, e por muito tempo perseguiu toda a Igreja de Cristo. Foi uma pessoa que conhecia muito da lei judaica e, por conhecer, achava que fazendo o certo estava perseguindo ali as pessoas que, em tese, estavam profanando toda a escrita judaica, tudo que eles acreditavam, né? Porque Cristo ele veio para trazer o Evangelho, e o Evangelho é bastante diferente do que se acreditava antigamente. É uma contramão do que eles faziam. Então, eles gostavam de intervir nesse tipo de coisa de um modo mais autoritário e com força. E Saulo foi um grande homem, enquanto judeu, pois ele conhecia a lei ao pé da letra e a seguia também. Ele mesmo era responsável por capturar, torturar, diria às vezes até mesmo matar, como diz na Bíblia, que ele participou do apedrejamento do discípulo, não discípulo de Jesus, né, de um dos pregadores da palavra, Estevão, que estava levando a palavra também na época e era bastante conhecido e respeitado entre os irmãos ali. Até que ele tem um encontro com Jesus, ele se converte, tem o coração tocado, e entende o que é aquilo que ele persegue, o que deixou com que as pessoas tivessem o coração tão transformados que mesmo depois de tanto tempo conhecendo a lei judaica, a palavra, o costume, a cultura, a tradição judaica, eles se deixaram levar por outra cultura, outro ensinamento, outra sabedoria, eu poderia dizer. Porque Jesus ele foi um marco no nosso tempo. A sabedoria e a filosofia, como se conhecia antes de Jesus e pós-Jesus, mudou totalmente. E não só do ponto de vista judeu, mas também em todo o ponto de vista, dá para se dizer, global. Mudou a forma de se ver o amor, mudou a forma de se ver objetivo de vida, mudou a forma de se fazer até mesmo, é, mudou até mesmo a forma de se fazer a filosofia grega. Há uma grande, grande diferença dos filósofos antes de Cristo para os filósofos após a Cristo, porque antes acreditava-se que a gente tinha uma boa vida quando a gente aproveitava tudo no seu melhor potencial. Por exemplo, se você é um bom carpinteiro, então a forma de você aproveitar a vida é trabalhando no seu ofício, porque é o que te faz bem, satisfeito e feliz. Se você é pianista, então que você tenha um bom piano para que você possa aproveitar e chegar ao apogeu na sua área. E Cristo trouxe uma filosofia que foi passada aos gregos através dos seus apóstolos, grandemente por Paulo também, que ficou pregando nas áreas da Grécia por alguns bons meses, talvez anos, e que demonstrou para eles que o objetivo maior da nossa vida é que a gente demonstrasse amor, amor para com o nosso próximo, né, que vem da empatia, um amor fraterno, um amor que cuida, um amor que se preocupa, um amor, né, como diz na Bíblia, um amor que tudo suporta, é um amor que dá suporte, né, não suportar no sentido de aturar, é um amor que ele dá suporte, é um amor de irmão, o amor que faz com que uma pessoa te ligue 3:30 da manhã, você indo dormir às 2:40 e você acorda, olha no visor do celular e fala assim, nossa, é tal pessoa, e atende, porque você sabe que a pessoa pode estar precisando de você e você não fica com raiva disso, você fica com o coração até quente de poder estar sendo um instrumento na mão de Deus para ajudar aquela pessoa ou ajudar com qualquer outra coisa, seja palavra, seja seu tempo para ouvir alguma história, seja seu conselho, seja seu dinheiro, seja seu automóvel, seja o que for. A forma que Deus colocar na sua mão, a ferramenta que Ele colocar na sua mão, que você
disponibiliza para ajudar o próximo. E Jesus, ele trouxe essa filosofia através do evangelho dele, uma filosofia baseada em amor, onde viver o apogeu da sua vida não era mais importante, onde viver a vaidade da vida não era mais importante, onde estar resolvendo os seus problemas e cada vez acumulando riquezas, ou resolvendo os seus problemas e tentando fazer só o que lhe desse prazer, não era mais o objetivo principal da sua vida. E aí nós chegamos a Paulo, que sabia falar alguns idiomas, era mestrado na lei judaica, conhecia bastante de outras culturas, e começou a pregar o evangelho e viveu na pele o que era a filosofia do evangelho. Porque Paulo, ele foi uma das pessoas que teve uma transformação tão grande e tão rápida que, ao mesmo tempo, a gente não tem noção do como foi para ele. Afirma-se na tradição judaica que ele ficou com os apóstolos até ir pregar cerca de quase 10 anos. Só que no livro de Atos é tão rápido ele se converter, ir lá falar com os apóstolos, aprender um pouco com eles e depois já sair pregar, que a gente não tem muita dimensão disso. Mas ele ficou muito tempo aprendendo, se acostumando com as pessoas se acostumando com ele também. E Paulo entendeu aquela filosofia, pegou para ele e saiu para o mundo para levar o evangelho como manda a palavra. E Paulo viveu a filosofia do evangelho, eu poderia dizer, mais a fundo da pele do que qualquer um outro. Porque Paulo foi fazer sua primeira grande viagem e já naufragou. Mas Paulo também, por ter vivido as maiores batalhas, também pôde ver os maiores milagres. Paulo, em seu naufrágio, conseguiu replicar um dos grandes milagres de Jesus, por exemplo, que foi a multiplicação de pães. No livro de Atos, capítulo 27, se não me falha a memória agora, estavam já eles há 14 dias sem comer, após um grande naufrágio, veio uma tempestade arrasadora, e tinha um pão, e Paulo multiplicou, porque ele disse que nenhum cabelo da cabeça de ninguém ali seria mais perdido, e todos se alimentaram fartamente. E é uma coisa muito simbólica, porque foi um dos milagres emblemáticos de Jesus também, para alimentar a multidão que o seguia. E Paulo conseguiu reproduzir esse milagre pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. E Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, naufragou outra vez, foi açoitado de novo. Era açoitado quase direto e passou grande parte da sua vida, após alguns poucos anos pregando, dentro de celas, preso por grilhões, amarrado a guardas, vivendo uma vida para muitos miserável. Tanto que nas cartas dele ele fala que ele aprendeu a ter muito, a se contentar com muito, se contentar com pouco. Ele consegue todas as coisas, e segundo ele só consegue tudo isso, ele afirma, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele já havia entendido em quem ele podia descansar. Ele havia entendido que não importa se alguém o humilhasse, ele podia descansar naquele que fortalece. Se alguém não desse credibilidade a ele, ele podia descansar porque ele pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele sabia que se batessem nele porque ele pregava a palavra, porque ele falava do evangelho, porque ele não arredava a pé, mesmo que fosse agredido no chicote, mesmo que fosse humilhado em praça pública, mesmo que fosse acorrentado aos guardas em pleno inverno romano, sem roupas, porque a Bíblia diz que ele estava nu, ele ainda sabia que ele conseguiria suportar, porque ele pode todas as coisas naquele que nos fortalece. E nós podemos também. Não importa quando não nos dão credibilidade, quando não acreditam no que nós estamos falando, fazendo, em quem nós somos, na nossa identidade, na nossa autenticidade. Não importa quando zombam do nosso Deus, quando zombam da nossa fé, quando tiram sarro das nossas atitudes e opiniões, quando não nos dão legitimidade como cristão por algum motivo, por alguma brincadeira, pelo que façamos. Porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O próprio apóstolo Paulo notou isso quando estava sofrendo o que a Bíblia chama de espinho na carne. E não me atrevo eu a tentar conjecturar o que poderia ser, pois a Bíblia não abre espaço para tal. Mas também a gente pode ver a história de José. Isso daí é voltando para o Velho Testamento. E José era um filho que tinha as suas regalias, né? Pois ele era filho de uma esposa que foi amada por seu pai, Jacó. Ele tinha muitos irmãos invejosos, porque não tinha tanta afeição. Eram pessoas mais duras, pessoas mais brutas, assim, sabe? Homens grandes de batalha, homens que eram diferentes como personalidade. E eles pegaram José com inveja, porque José contou que teve sonhos,
onde basicamente, de alguma forma, interpretaram onde que eles se curvariam a José. Os irmãos, a família, a casa se curvaria a José e eles ficaram muito enciumados. Isso porque, no fundo, imaginava que poderia ser verdade, possivelmente. Isso é conjectura minha, não é a Bíblia que diz. Então pegaram José, saíram com ele, e aí inventaram para o pai que ele havia morrido e o venderam como escravo. Forjaram a sua morte com sangue e a coisa toda para que parecesse verídico, mas venderam José como escravo. E José ficou na casa de algumas pessoas, com certeza em algumas caravanas com mercadores até ser vendido. E só que José sabia escrever. José era um homem culto, um homem educado. Ele não era um bárbaro que foi capturado na guerra, igual a maioria dos escravizados da época. Então, onde José aparecia, onde ele ia, ele era uma pessoa muito bem aproveitada. Ele era uma pessoa que as pessoas olhavam para ele e falavam: esse cara é diferente. Ele era uma pessoa que as pessoas não entendiam o que tinha de diferente nele. Mas ninguém consegue apagar o brilho de quem nasceu com o brilho do Espírito Santo. E José, mesmo sem saber, ele emanava isso, não importa onde fosse. E cresceu na casa de Potifar, foi caluniado, porque a esposa de Potifar queria ter intercurso com ele e ele não permitiu. Então ela caluniou ele e ele ficou preso. Na prisão foi amigo de praticamente todo mundo, interpretava sonho das pessoas, e as pessoas saíam da prisão e se esqueceram dele, até que Faraó teve sonhos, as pessoas se lembraram de José, um copeiro, especificamente, foi lá mandar chamar José, José interpretou o sonho do Faraó, e José se tornou governador do Egito, e salvou, dá para se dizer, toda aquela região da fome que havia de cair sobre a época, inclusive os seus irmãos que haviam lhe vendido, fazendo com que aquela profecia que ele havia sonhado fosse cumprida, pois ele era governador do Egito, a pessoa mais poderosa abaixo de Faraó. Faraó disse a ele: tudo que você fizer eu assino embaixo. E ele fez, direcionado pelo próprio Deus, com a outorga do Espírito Santo, e ele foi grande. Ele foi grande. Então perceba aqui mais um exemplo de alguém que foi descreditado, foi humilhado, foi vendido, foi caluniado, foi às vezes até excluído de alguns lugares, que era escravo, e ainda assim, alguma coisa, ele descansava em algum lugar que não permitia com que ele se abatesse com essas coisas. Ele não permitiu que o rancor tomasse conta dele a ponto de falar assim: não, eu tenho a chance de hoje me vingar dos meus irmãos. Eu posso salvar meu pai, que foi bom para mim, meu irmão mais novo, que eu nem vi nascer, minha madrasta, porque a mãe dele tinha morrido, e pronto, deixar meus irmãos padecerem. Mas ele descansava em algum lugar. Ele descansava em algum lugar que, por mais que ainda não se falasse de Jesus, nós sabemos que é como se ele estivesse descansando no que hoje a gente entende que é Jesus Cristo. Porque, novamente, nós nele podemos todas as coisas, porque ele que nos fortalece. Ele nos fortalece. E quando que nós precisamos ser fortalecidos? Quando estamos fracos. Quando nós apanhamos, quando somos humilhados, quando somos excluídos, quando essas coisas acontecem para nos deixar para baixo, para nos machucar, para fazer com que a gente reflita e saiba que a nossa identidade não é uma identidade de tapete. Somos filhos de Deus. E que, enquanto para muitas pessoas é difícil levantar, Deus ele nos pega pela mão e fala: não, filho, não é assim. Eu estou contigo, tente de novo. Não desista. A sua hora não é agora. Continue, prossiga. Não importa o tamanho do fardo, não importa o peso, não importa as lutas, não importa as batalhas. Eu estou com você. Tenha discernimento, saiba como lutar, como batalhar, como fazer, mas eu estou com você. E vimos isso com vários exemplos da Bíblia. Vimos Abraão, por exemplo, receber a promessa de que ia ter um filho, já sendo, aos termos populares, já sendo coroa, muito, muito, basicamente idoso, e a esposa também, e a esposa zombou da promessa, duvidou, e ela era tão incrédula que falou para Abraão, ter coito com a serva, para que ela pudesse dar à luz, porque ela imaginou que ela nunca daria. E Abraão fez, porque, convenhamos que ele com certeza faria. E aí nasceu Ismael, e depois de um tempo nasceu Isaque, porque a promessa era que seria um filho de Abraão com a esposa dele. Ele realmente não deveria ter feito aquilo. O que acontece é que depois de um tempo, Deus fala para ele que ele ia ter que sacrificar esse filho. E aí a gente vai ver Abraão indo na contramão da natureza que conhecemos. Porque Abraão, ele vai
e leva o filho dele lá para cima. E o filho pergunta, onde está o cordeiro? E ele fala, Deus proverá para si o próprio cordeiro. E quando ele sobe no monte e coloca Isaac amarrado na pedra, está pronto com o punhal para sacrificá-lo, o anjo lá dos céus brada, fala para ele não fazer isso, e um cordeiro aparece para ser sacrificado. E o que a gente percebe é que Abraão, quando a gente lê a carta aos Hebreus, a gente percebe que Abraão não ficou desesperado. Ele não ficou desesperado porque a consciência dele estava que o Deus que foi fiel para cumprir a promessa de que ele teria um filho, um descendente, seria fiel também para ressuscitá-lo, caso ele houvesse de morrer. Então ele também descansou, porque ele sabia que ele podia todas as coisas naquele que fortalece. Mais uma vez, a gente percebe grandes homens da Bíblia se focando. E aí, hoje a gente entende a filosofia de Jesus Cristo. A filosofia de Jesus Cristo diz que podemos todas as coisas naquele que fortalece. Quem nos fortalece é Cristo, é o Pai, é o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente está tão sobrecarregado de batalhas, de pelejas, de luta, que a gente se esquece. Mas a gente tem essa garantia, temos a garantia de que podemos todas as coisas, podemos suportar todas as coisas, podemos lutar contra todas as coisas. Nós temos autonomia de dobrar o nosso joelho e orar pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele auxílio, pedindo a Ele discernimento, para que a gente lute em todas as frentes, para que a gente saiba o que parar, o que não parar, quando parar, qual a frequência, qual a forma, a estratégia, pois ele sabe todas as coisas. Não há como ele lhe aconselhar errado. Não há como ele lhe aconselhar errado, de forma nenhuma. E por isso que ele fala em Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a gente percebe que todas essas pessoas fizeram isso. Foram até ele mesmo sem se falar de Jesus, né, no caso desses grandes homens do Velho Testamento, mas se dirigiram ao Pai, descansaram no poder do Pai, descansaram no cuidado do Pai, descansaram na certeza de que, independente de qualquer coisa que acontecesse com eles, existe um Deus poderoso por trás de tudo que pode e sempre os fortaleceu. E você vai sempre notar que eles foram fortalecidos, mas sofreram. Paulo foi um dos homens que mais viveu coisas grandes na Bíblia, mas me arrisco a dizer que foi um dos que mais sofreu. Jó foi um dos homens que viveu coisas grandiosas na vida, mas talvez muitos não aguentariam passar pelo que ele passou. Muitos desistiriam. Muitos, quando a mulher dele virou e falou, amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque não te resta mais nada. Tua vida está miserável. Muitos talvez amaldiçoariam. Porque se você tem um Deus, mas para passar o que está passando, que nem para isso ele serve para te tirar, é melhor você morrer. E é uma falta de entendimento, porque ela não entendeu nem que até a vida pertencia a Deus. E se ele tentasse e Deus não quisesse, nem morrer conseguiria. Porque Deus é soberano. Deus é soberano. Mas o que já fez? Ele descansou. Descansou no Pai. Ele descansou na certeza de que Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu, ele pegou. É dele, nunca foi meu. Ele é soberano. Tudo é dele. Nós, o que temos, o que somos, o que seremos, o que poderíamos ter sido, tudo é dele. Por isso que a Bíblia diz, por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. A ele a honra, poder e glória para todo sempre. Amém. E aí vemos Jesus falar que está cansado, sobrecarregado? Vinde a mim, eu vos aliviarei. Aprendam de mim que sou humilde e manso de coração. É o que ele fala, né? Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é o capítulo 11 de Mateus, do versículo 28 ao 30. E percebemos esse padrão. E estamos agora no final do mês, né, dia 30, e esse é um mês que foi para muita gente de muita batalha, de muita peleja, mas louvado seja o nome do Senhor e honra e glória seja dada a todos sempre a Ele, porque nós estamos aqui. Posso dizer que, por direcionamento do Espírito Santo, o culto foi iniciado com um louvor que mais tem a ver com o dia de hoje, que eu já vi ser tocado aqui na nossa ministração. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, lindo. O seu amor é tão impressionante que é constrangedor. A gente fica constrangido de ter um ser que nos ama tanto, de tal modo que sacrificou seu filho
para que ele ressuscitasse por nós e nos desse a chance de ter a vida eterna e uma salvação, mesmo nós sendo tão falhos, tão pequenos, mesquinhos, orgulhosos e todo tipo de coisa que fingimos às vezes não ser, mas sempre temos que lutar contra, porque em tese todos somos. É por isso que todos pecaram e por isso estão destituídos da graça de Deus. Mas Jesus ele veio para nos salvar, para tirar o peso do pecado sobre nós, para que a gente possa crer na salvação, crer na vinda, crer no amado e através dele alcançar a nossa salvação e receber a coroa que já está preparada para nós, a coroa de glória, a coroa da vida eterna, que demonstra que vencemos, que demonstra que mesmo diante das adversidades da vida, entendemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Entendemos que se resistirmos ao diabo, se sujeitarmos-nos a Deus, resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Mas que a gente tenha que se sujeitar a Deus, que é o principal. Que a gente entenda que temos que transformar nossa identidade a cada dia. Entendamos que precisamos saber nossos limites, precisamos saber a qualidade do nosso tempo a Deus, a qualidade da nossa entrega, a qualidade da nossa gratidão, a qualidade do que estamos fazendo, para que a gente entenda se a gente está mesmo descansando ou se a gente apenas acha que está descansando, mas está numa sobrecarga tão grande que nem percebe que está cada vez pegando mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho e muita coisa já está no automático. Que a gente tenha a humanidade de não deixar Deus no automático. Ele não merece isso. Ele é glorioso. Ele é poderoso. Ele nos amou de forma tão magnífica, tão grande, tão esplendorosa, que ele não merece ficar no automático, de forma nenhuma. Então, essa é a minha mensagem hoje, mas eu não queria terminar por aqui. Eu tenho mais um versículo para ler e um breve comunicado e também um agradecimento. Eu tive o privilégio de me juntar ao culto familiar, que é esse lindo e magnífico projeto. Fui convidado pelo futuro doutor Rony da Silva e pude ingressar aqui nesse espaço, aprender muito da palavra, me unir a meus irmãos em momentos de muita dificuldade, onde encontrei muito carinho, muito afeto, muita ajuda em oração. São pessoas realmente de Deus, que estão sempre prontas, preparadas, dispostas a ajudar, pessoas que não olham a quem, que não medem esforços, pessoas que às vezes também estão lá com seus problemas, mas não nem por isso deixam de estar com você em oração, estar com você ali num único pensamento, num único propósito, para que também todos possam se sentir acolhidos e ajudados. E Deus me abençoou com grandes amizades, com grandes vínculos, me permitiu conhecer grandes pessoas aqui. Eu gostaria de citar nomes, mas como eu sou uma pessoa que não tem lá a memória tão grandes coisas, poderia eu acabar correndo o risco de esquecer alguém e involuntariamente, sem querer, ofendendo alguém por não lembrar. Então, queria agradecer a todos. Hoje é um dia onde temos que dar gratidão a Deus por tudo, mas a Bíblia fala que a gente tem que dar honra a quem merece honra. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos por tudo que já fizeram por mim, por tudo que já fizeram por minha família, por todas as palavras, toda a ajuda, toda a oração, tudo sempre foi muito bem-vindo. E que todo o sentimento que vocês têm por mim também, ele é recíproco. Quero agradecer por terem me acolhido tão bem nesse espaço, por terem estado comigo aqui, por terem permitido com que eu fizesse parte da família de vocês. Mas hoje, nesse momento, devido a algumas pequenas sobrecargas, eu preciso comunicar que, no momento, hoje é a minha última pregação. E nada mais justo do que eu avisar, não só para todos os membros aqui, mas também para quem me acompanha no YouTube, acompanha o culto familiar e acompanha minhas mensagens, acompanha as mensagens de todos, saberem que a gente não só leva uma mensagem, mas a gente também é grato por quem também escuta e que a gente deve honrá-los com alguma satisfação. Não é só desaparecer e pessoas que escutem que só não entendam nada. Não. Queria agradecer a todos que escutam, todos que já escutaram, que se identificam, que comentaram, ou enviaram e-mail, ou somente falaram com Deus. Pois às vezes a gente não tem a coragem ou os meios para falar e tal, e apenas só ora em silêncio. Mas queria muito agradecer, dizer que sou grato pela vida de todos, que amo todos vocês em amor
fraternal de Cristo, e que foi maravilhoso estar todas essas noites aqui com vocês, trazendo a palavra que Deus entregou para mim. E gostaria de citar 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, separou para mim, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então que todos possam, que todos tenham entendido a vinda de Cristo, todos tenham entendido o amor que Ele tem por nós. Eu tenha em todas as minhas pregações, por mais que eu seja uma pessoa falha, às vezes me enrole um pouco falando, mas eu tenha conseguido passar para vocês a mensagem do Evangelho de Cristo, da palavra da salvação, e que, se por algum motivo hoje alguém não tenha entendido alguma coisa, alguma palavra, ou por acaso tenha falado alguma coisa de mau jeito que lhes tenha confrontado, também, além das minhas desculpas, peço-vos perdão. Mas que a paz de Deus esteja com todos vocês. E como não orei no início para começar a minha palavra, eu gostaria de fazer uma breve oração, não é a oração final do culto, apenas uma oração de agradecimento a Deus por essa palavra e por essa oportunidade. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por me permitir estar aqui essa noite. Muito obrigado por ter me usado mesmo sendo tão falho. Muito obrigado por ter permitido que pessoas pudessem ouvir o Teu Evangelho através da minha boca, por ter permitido com que esse culto tivesse me aceitado em momentos tão difíceis. Muito obrigado por ter o Espírito Santo estar conduzindo essa reunião há tanto tempo, esse projeto. Muito obrigado por tudo, Pai. O Senhor é soberano, o Senhor reina. E tudo que é feito aqui sabemos, Pai, que é para a Tua honra e Tua glória, porque só o Teu nome tem que ser glorificado. Entrego a Ti, Pai, essa pregação, que o Senhor tenha recebido, e que todos aqueles que foram tocados por essa pregação, que continuem sendo alimentados da palavra, que essa pregação de hoje possa ter falado no coração das pessoas, porque sabemos que dificuldades todos nós temos, mas o crucial não é a gente saber o peso das nossas dificuldades, é saber que podemos todas as coisas em quem nos fortalece. Quem nos fortalece é Ti, Pai. Quem nos fortalece é o Senhor, que é grande, é poderoso, soberano, que é incomparável, que não há outro igual, que não há outro semelhante. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Rei, só o Senhor pode nos salvar, só o Senhor é nosso Pai. Toda honra e glória seja dada somente a Ti, porque só Tu mereces, Pai. Assim desde já agradeço. Em nome de Jesus. Amém.